Hoje, a gente vai mergulhar numa descoberta simplesmente fascinante. Sabe a psilocibina, aquele composto dos cogumelos mágicos? Pois é, ela parece trazer um alívio para a depressão que é não só rápido, mas também muito duradouro. E o segredo, pelo visto, não está só na química, mas em como ela consegue literalmente religar os fios do cérebro. E aí já começa o grande mistério, né? Pensa só, como é que uma dose única de uma substância, que o corpo elimina em questão de horas, consegue gerar um efeito antidepressivo que se estende por semanas? Isso meio que desafia tudo que a gente sabe sobre remédios tradicionais. Para um efeito tão longo assim, alguma coisa fundamental tem que mudar na estrutura do cérebro. E não é pouco tempo, não. Os estudos clínicos mostram que esse benefício pode durar no mínimo 6 semanas. Esse efeito prolongado é a nossa principal pista. Isso indica que não se trata só de uma alteração química passageira, sabe? É algo mais profundo. É uma mudança física, estrutural mesmo. E isso nos leva direto para a hipótese principal. Se o efeito dura, ele deve deixar uma marca física. No jargão da neurociência, isso tem nome: plasticidade neural estrutural. Que, falando de um jeito simples, é a capacidade incrível que o cérebro tem de se remodelar, de criar e fortalecer conexões. A psilocibina, então, estaria funcionando como uma espécie de catalisador para essa grande religação. Ok, se o cérebro está sendo religado, a gente precisa saber onde exatamente procurar. E a investigação leva a gente para uma área bem específica do cérebro e para dois tipos de células que são as protagonistas da nossa história. O foco aqui vai ser o córtex frontal. O córtex frontal é, digamos, a cena do crime. É como se fosse o centro de comando do cérebro, responsável pelo nosso planejamento, pela personalidade, pelo controle das emoções. E o que acontece na depressão é que os circuitos nessa região podem ficar meio que travados em padrões de pensamento negativos. E dentro desse córtex frontal, os principais atores são os neurônios piramidais. Eles são as unidades de comunicação primárias. São eles que enviam e recebem as mensagens que, no fim das contas, formam nossos pensamentos e emoções. Agora, aqui é que a história fica realmente interessante, porque nem todos os neurônios piramidais são iguais. Existem dois subtipos principais, os PT e os IT. E a melhor forma de entender é com uma analogia. Pensa nos neurônios PT como aeroportos internacionais. Eles enviam sinais para lugares bem distantes do cérebro. Já os neurônios IT são como as rotas de ônibus locais, fazendo a comunicação ali por perto, dentro do próprio córtex. Guardar essa diferença é a chave para entender tudo o que vem a seguir. Certo, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como os cientistas descobriram qual desses tipos de neurônios a psilocibina realmente afeta? Bom, eles usaram uma técnica que é incrivelmente engenhosa para mapear as conexões do cérebro. É quase como se eles conseguissem grampear as linhas telefônicas da mente para ver quem está falando com quem. E o processo é um verdadeiro balé científico. Primeiro, eles usam um vírus inofensivo para preparar os neurônios que eles querem estudar. Depois, administram a psilocibina. E aí entra a estrela da técnica, um vírus da raiva, só que modificado para ser totalmente seguro. Ele funciona como um rastreador que pula para trás, uma única conexão, e acende todos os neurônios que estavam conversando com aquele neurônio inicial. Genial, né? E olha só, este é o resultado espetacular. Essa imagem fluorescente não é uma ilustração, é um mapa real da comunicação cerebral. Cada pontinho de luz é um neurônio conectado ao nosso ponto de partida. Com essa tecnologia, os pesquisadores podem literalmente ver como a rede de conexões se altera depois da psilocibina. Então, com essa ferramenta poderosíssima em mãos, os cientistas finalmente puderam responder à nossa pergunta central. A psilocibina religa o cérebro de forma aleatória, bagunçada, ou ela tem um alvo específico? A resposta, meus amigos, é o grande clímax desta história. E aqui está a grande descoberta, direto do estúdio. A psilocibina não é uma força aleatória, de jeito nenhum. A ação dela é cirúrgica. Ela foca toda a sua ação de religação em um tipo específico de neurônio, enquanto basicamente ignora o outro. E o ponto crucial é este aqui. A psilocibina causou uma reconfiguração massiva nas conexões que chegam aos neurônios PT. Lembra deles? Os nossos aeroportos? De repente, eles começaram a receber muito mais informação de outras áreas do cérebro. E enquanto isso, os neurônios IT, as rotas de ônibus locais, ficaram lá praticamente sem nenhuma alteração. A mudança é incrivelmente seletiva. Ok, a gente já entendeu que a religação é seletiva. Mas e daí? Por que focar justamente nesses comunicadores de longa distância é o segredo do efeito antidepressivo? A resposta está no impacto global que eles têm no cérebro todo.
Este slide mostra o porquê. Os neurônios PT, os aeroportos, se conectam com estruturas bem profundas do cérebro, que são cruciais para regular o humor e o estresse. Então, ao religar eles, não se está apenas mudando uma ruazinha de bairro. Está se reconfigurando as rotas de um grande aeroporto internacional. O impacto se espalha pelo sistema inteiro. E é aqui que a gente conecta tudo com a terapia. A depressão muitas vezes é descrita como um cérebro que ficou preso em circuitos de pensamentos negativos e repetitivos. Ao inundar esses comunicadores de longa distância com um monte de informações novas, a psilocibina essencialmente sacode o sistema, ajudando a quebrar esses padrões rígidos e abrindo espaço para a formação de novas conexões, mais saudáveis. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro que é no mínimo animadora. Se a gente consegue religar seletivamente esses circuitos, que outras condições mentais poderiam ser tratadas com essa mesma precisão? Essa pesquisa abre uma fronteira totalmente nova, onde o tratamento pode ser menos sobre uma abordagem geral e mais como um eletricista de precisão, consertando a fiação exata do cérebro. O potencial disso é simplesmente imenso.